tivemos. E esse número aqui, esse gráfico aqui, ou essa tabela aqui, ela nos mostra um outro fator que eu acho que é muito importante a gente pensar na história do desafio, aquela que eu estava colocando. Se a gente, é verdade, tem feito, na minha opinião, o caminho correto, que é pensar uma carreira onde a titulação é efetivamente um fator importante, quando a gente faz isso, a gente está respondendo a uma realidade hoje da nossa categoria. Mas mais do que isso, outros fatores a gente vai ter que começar a pensar. Se a gente olha aqueles números ali, que significa o ano, 11, 10, 9, 8, até aí lá para trás, o que significa toda essa massa de professores que foram contratados nesse período todo aí? Quase 40 mil professores. Eu falei que os ativos são 60 mil, né? Quase 40 mil são professores contratados de lá para cá. O que significa isso? Que todos esses aí são professores que não têm aposentadoria integral. Se a gente olha a comparação real entre os que têm aposentadoria integral, a gente já pode dizer que esses professores, que eu no encontro do PROIFES vou discutir esse assunto mais aprofundadamente, esses professores já são minoria da nossa categoria. Eu não estou com isso defendendo nada, muito antes pelo contrário, eu sou defensor da aposentadoria integral e da Previdência por Solidariedade. Eu estou querendo mostrar um dado que, efetivamente, nós temos que conhecer se a gente quiser fazer uma política sindical efetiva e de verdade, para aquele público real com o qual nós estamos conversando. Esse público hoje é esse aqui, pessoas jovens, contratadas há muito pouco tempo, vejam que ali falta 2012 e 2013, e pessoas que são contratadas com um perfil de titulação diferente do que nós tínhamos no passado. Não é melhor, não é pior, é diferente. Ao ser diferente, ele exige também respostas diferentes por parte do sindicato. E os sindicatos que não conseguirem compreender esse tipo de coisa, eles não vão estar falando mais para quem eles têm que falar, que são os seus representados, né? Pode falar, pode passar. Aqui, na realidade, eu faço uma pequena distribuição para mostrar para vocês como é que é a titulação, se a gente compara por região do país. Porque é verdade aquilo que o Gil colocou, que nós temos um país que é um país desigual. Isso está mostrado também no perfil da titulação dos professores universitários. Porque não basta a gente olhar e dizer lá, não, 73% dos ativos são professores doutores, 23% são mestres. Tá bom, mas e aí? E aonde que isso acontece? Isso é verdade em qualquer lugar? Se a gente observa aqui, ó, a gente vai ver que é verdade, sim, em muitos dos lugares, com maior ou com menor diferença entre eles. A gente vê que, basicamente, assim, ó, o Sul e o Sudeste estão fortemente privilegiados, entre aspas, naquela proporção. O Nordeste, de certa maneira, o Centro-Oeste estão no meio do caminho, e o Norte ainda é a região mais desfavorecida em relação ao número de doutores. Isso é importante, inclusive, para a gente pensar política nacional, política que faça investimento naqueles locais onde a gente precisa ter mais investimento. Aquilo que o Gil chamou de investimento desigual para as desiguais condições que existem nas regiões. Pode passar. E aqui é um percentual, só para resumir, aquele que a gente estava vendo lá, né, dos doutores por região, e a gente vê exatamente aquilo que eu falei, né? Olha lá, o Centro-Oeste tem 67%, o Nordeste tem 59%, e aqui embaixo o Sul e o Sudeste estão acima de 70%, mostrando que realmente, aonde menos doutores tem é o Norte, que já era algo da gente esperar, em função de todo um desenvolvimento histórico que a gente conhece, mas mesmo na região Norte, que é aquela que se dizia não tem doutores na região Norte, já tem 42% de doutores entre os professores do magistério superior ativos na região Norte. O que significa que o impacto da política ele foi, de certa maneira, um impacto nacional. Desigual, como, aliás, desigual é o país que temos, mas, de qualquer maneira, é um impacto que efetivamente mostrou. E tem dados que são muito interessantes do ponto de vista, por exemplo, de mostrar que o Sul e o Sudeste são praticamente iguais nesse tipo de coisa. Para esse indicador, pelo menos, o Sul consegue ter um percentual muito parecido com o Sudeste. Talvez mais surpreendente nesse negócio todo aqui seja o fato de que o Centro-Oeste tem muito mais doutores percentualmente do que o Norte. É um fenômeno que a gente tem que entender bem isso, que o Norte não, que o Nordeste, desculpe. Porque, tradicionalmente, a região Nordeste tem polos muito qualificados que a gente conhece, historicamente, né? Em Pernambuco, na Bahia, no Ceará. Agora, o Centro-Oeste, normalmente se pensa, assim, em
universidades como a UNB. Mas não é verdade isso. O Centro-Oeste, como um todo, já tem hoje um percentual de doutores que é muito parecido com o das regiões Sul e Sudeste, que eu acho que é bom para o país e é uma coisa que nós temos que refletir também. Pode passar. Agora aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês um pouquinho do ensino básico técnico e tecnológico, da carreira de ensino básico técnico e tecnológico, que é uma carreira que, vocês sabem, está presente nas universidades também, nos colégios de aplicação, nos núcleos de educação infantil, etc., mas, fundamentalmente, ela está centrada nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Como é uma carreira muito mais nova que a do magistério superior, eu não tenho tantos dados como eu tenho no magistério superior. Eu não tenho muitos dados para fazer comparação, até porque essa carreira foi criada em 2008, portanto, num período histórico é menor. Mas os dados do magistério do EBTT, de qualquer maneira, são mais atualizados que do ensino superior. Eles são de maio de 2013, bem pertinho agora atrás. Aqui, a gente tem uma tabela onde a gente mostra, está lá as classes do EBTT, né, para quem conhece, D1, D2, D3, D4. O número de professores em dedicação exclusiva na carreira do EBTT, hoje, é na ordem de, e eu estou falando aqui dos ativos, tá? É na ordem de 26 mil professores, que é um número bastante expressivo, né? Ainda muito menor que o da carreira do magistério superior, mas já não é tão menor assim. Nós já estamos falando de uma relação de 26 mil para 61 mil professores ativos em dedicação exclusiva, mostrando que, efetivamente, uma política que pense uma educação como um todo, no nosso caso especificamente das carreiras federais, ela não pode mais prescindir de olhar para esse número aqui, porque o número de professores do ensino básico, técnico e tecnológico é muito relevante hoje dentro do total de número de professores que nós temos nas carreiras federais. Pode passar? 40 horas, o número é pequeno, também aqui no EBTT. Por mais que a gente pensasse, a gente tem que estudar para isso que a gente estuda, né, para poder entender a realidade, a gente sempre dizia, não, no EBTT se contrata muita gente 40 horas, muita gente 20 horas. O número é esse. Temos de 26 mil professores em dedicação exclusiva, em 40 horas temos 3.190 professores. Pode passar? Em 20 horas, o número é muito menor ainda, né? O número de professores não chega a 1.000 de professores do EBTT em 20 horas. Então, ao contrário do magistério superior, onde nós temos quase igual o número de 20 e 40 horas, aqui no EBTT se concentra aqueles que não são dedicação exclusiva, que são minoria, uma minoria bastante expressiva, como vocês viram, do total de 30 e poucos mil professores, a grande maioria é DE. Ainda assim, há uma diferença importante de perfil, que o regime de 40 horas é bem maior que o regime de 20 horas, coisa que nunca foi tradição na universidade, na carreira do magistério superior, e a gente está entendendo que, por algum fenômeno, que a gente pode discutir depois, e a gente mais ou menos conhece isso, no EBTT, o número de 20 horas é muito pequeno, e o número de 40 horas é muito mais significativo, 5 vezes mais, que é um número importante também. Bom, aqui eu vou mostrar isso aqui por regime de trabalho, né? Os números eles estavam expressos aí, como eu já tinha mostrado para vocês, e a gente faz uma discussão a respeito dos regimes de trabalho por titulação, que é um gráfico que está ali, depois eu vou explicar ele melhor, mas de qualquer maneira, um total de professores no EBTT, professores ativos, eles são da ordem de 30 mil professores, onde a imensa maioria se concentra, como dá para ver aqui, no regime de dedicação exclusiva. Pode passar? Aqui eu tenho um percentual, na realidade, dos ativos por regime de trabalho. E a titulação correspondente também. E a gente vê, evidentemente, um fenômeno parecido até com aquele fenômeno que existia no magistério superior, que onde a dedicação exclusiva, os professores em regime de dedicação exclusiva, tinham um perfil de titulação bastante maior que o de 20 e 40 horas. Aqui a diferença não é tão grande. Aqui vocês vão observar que, por exemplo, o percentual de doutorado para os professores de 20 horas é de 11%. De 40 horas, que é bem 5 vezes mais do que os de 20 horas, eles são da ordem de 7%. E o total dos professores em dedicação exclusiva, que são doutores no EBTT, são de 18%. Por isso que dá essa média ponderada aí de 17%, em função dos percentuais que temos. Agora, aqui é um dado muito importante de ser avaliado.
esse dado aqui me surpreendeu bastante, porque a gente, há muito tempo, já conversa, 5 anos, já conversa sobre a carreira de EBTT, e sempre se dizia assim, não, há uma diferença fundamental entre professores do ensino superior e do EBTT, que justifica, inclusive, a diferença de carreira, e continua justificando, evidentemente continua justificando, que é perfil de titulação muito diferente. Ele é muito diferente. Nós estamos falando de um magistério superior que tem 73% de doutores nos ativos, no regime de DE, e no magistério do EBTT, que é 18%. Agora, o que é realmente surpreendente é que, quando essa carreira foi criada, lá em 2008, este número de professores doutores na carreira do EBTT era de 2%. E ele passou lá por volta de 2010, quando a gente terminou o último acordo, a algo na casa dos 6%, 7%. E hoje, 3 anos depois, ele já está na casa de 18%. Ou seja, o percentual de crescimento, se eu fizesse uma curva parecida com aquela que eu fiz no ensino superior, ele ia ter uma inclinação bem maior. Significa que está sendo muito mais rápida a titulação dos professores do EBTT. Claro que ainda está muito longe de ter o mesmo perfil, mas está havendo também um fenômeno parecido com aquele que aconteceu no magistério superior, com o que está acontecendo na carreira do EBTT. Pode passar? Eu acho que aí eu termino. E eu queria, então, com esses números, fazer algumas pequenas considerações a mais, para a gente entender o que significa a política de qualificação, política de formação e política de valorização. Eu não coloquei aqui os dados, eu poderia ter colocado, mas eu não quis misturar os assuntos, na realidade. Eu poderia discutir também a valorização salarial que acompanhou esse período do Reúne aí. Se a gente observa bem, nós, em 2010, em julho de 2010, que é o final já do auge do crescimento do Reúne, nós atingimos o maior valor real salarial até então, desde a criação do Plano Real. E, evidentemente, a gente sabe, e a maioria de vocês acompanhou muito as negociações que nós fizemos nesse período de tempo, essa valorização salarial foi maior, efetivamente, para professores em DE e para professores com regime de doutorado. Isso, inclusive, teve vários motivos, alguns justos, outros não. O governo pressionou muito para fazer isso também, fazia parte da sua política, e nós sempre defendemos que os aumentos fossem o mais equânime possível, de forma a que não se prejudicasse, por exemplo, os professores aposentados, e eu aqui dei apenas um pequeno quadro dos professores aposentados. Esse estudo ele pode ser muito mais aprofundado, e eu pretendo fazer isso, mas, de qualquer maneira, a gente observa que, socialmente falando, e a sociedade que eu tenho aqui para falar são 130 mil que correspondem às duas carreiras, socialmente é relevante um movimento no sentido desse que foi feito. Porque a mudança de perfil que aconteceu nesse período, ela é bastante expressiva, que não pode ser negligenciada. Ou seja, na realidade, foi socialmente justificado esse tipo de movimento que se fez, mas não só isso. O fato de que isso foi acompanhado, efetivamente, de um aumento do dispêndio público do governo federal com professores universitários, que efetivamente não pode ser desprezado. Porque os dois fenômenos foram acompanhados, o de crescimento da carreira, do número de professores, com o crescimento da sua titulação e, portanto, da sua valorização e da sua retribuição financeira. Esse movimento, na realidade, ele de certa maneira se perdeu em 2011, quando tivemos 0% de aumento. Ele foi muito pouco valorizado em 2012, quando tivemos 4% de aumento só, mas ele foi recuperado, e esse é o que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem que discutir. Nesse acordo que se fez lá em 2012, nós, já em 2013, recuperamos as perdas inflacionárias de 11, 12, e de julho de 10 para cá, e conseguimos fazer com que em 2014 e 2015 mantenhamos, de certa maneira, esse poder aquisitivo, voltando a ter salários, do ponto de vista reais, fora da inflação, os maiores que tivemos desde o Plano Real. Ou seja, por tudo que a gente pode discutir com os problemas que se tem na rede federal, seja ela do EBTT, seja do Magistério Superior, e eles não são pequenos. Nós temos, inclusive, nesta universidade aqui, em 2 campos do interior, uma greve de estudantes reclamando falta de restaurante universitário, entre outras coisas. Nós temos problemas de infraestrutura, prédios que não são construídos, dificuldades de várias ordens, mas a gente não pode ignorar que houve, sim, uma política clara de valorização e de qualificação dos professores do Magistério Superior e do Magistério do EBTT.
Isso não foi dado de graça pelo governo, vamos ler bem claramente, também não vamos nos desvalorizar aqui. Isso foi conquistado pela pressão social que nós, professores universitários, fizemos e que, felizmente, conseguimos transformar em realidade através de uma forma de uma ação sindical que todos nós juntos construímos nesses últimos anos. Foi claro que, graças a esses acordos que firmamos nos últimos anos, em 2007, 2008, 2011 e 2012, que nós conseguimos algumas coisas que são importantes e que não estão expressas aqui nesses números. Por exemplo, o fato de que não existe mais hoje diferença entre professores ativos e professores aposentados do ponto de vista salarial na nossa carreira. Isso também é valorização, porque olhar para o passado também significa a gente manter uma categoria socialmente com mais justiça e também uma categoria com uma expectativa superior. Porque se eu digo para todos os professores, não, vocês vão ser muito valorizados só enquanto forem ativos, isso obviamente não traz uma expectativa de futuro para ninguém. Agora, de outra parte, se a gente conseguiu fazer com que as duas carreiras, do EBTT e do Magistério Superior, sejam absolutamente iguais do ponto de vista financeiro, de remuneração e de estrutura, se a gente conseguiu igualar totalmente o contra-cheque dos professores ativos e aposentados, e aliás fomos a única carreira que fez isso nesse momento histórico aí, é bom que se diga isso, nenhuma outra carreira recuperou a paridade entre ativos e aposentados, a não ser a nossa. De outra parte, nós temos uma diferença importantíssima que está se colocando a partir de agora. A imensa maioria dos professores que entraram na rede, entraram com doutorado, com uma grande expectativa, eles não terão aposentadoria integral. E todos os que entraram em 2013, que não estão aqui nesses números ainda, eles terão que contribuir para a Previdência Complementar. Esse é um desafio enorme que nós vamos ter que fazer. E se a gente não souber ler esses números aí que eu mostrei para vocês, nós não vamos nem saber com quem que nós estamos falando. Então, dentro do espírito da conferência da CONAI, eu quis mostrar um exemplo de sucesso, porque eu considero que esse tipo de política que se teve aí, nesses números expressa uma política acertada da sociedade brasileira, com vários atores que estão envolvidos, mas uma política acertada, que eu acho que é o espelho que nós temos que ter para pensar a ideia da valorização dos professores na rede privada, e com isso eu dialogo muito com as preocupações que a CONTE tem, porque os professores, na maioria, não têm carreira, não têm estabilidade no emprego. Mas dialogo também com uma ideia de que é preciso, sim, que a gente pense muito bem essa questão da titulação, a questão da valorização, da dedicação exclusiva para os professores das redes de ensino básico, de ensino infantil. Pois isso, sem dúvida nenhuma, também é um fator que pode fazer com que haja uma revolução educacional no Brasil. Espelhemos nós, portanto, nessa expectativa, nessa experiência de sucesso, que eu acho que é um modelo que tem que ser seguido. Obrigado. Bom, agradecendo, professor Eduardo, por sua intervenção, a gente passa à fase de debates. Estamos escrevendo as pessoas, a sugestão é 3 minutos cada um, mas evidentemente que passar um pouquinho tudo bem, a gente ainda tem um tempo aqui, né? Dinaldo, Mitz, vamos fazer por blocos de 5, porque eventualmente se tiver alguma pergunta para a mesa, algum questionamento, a gente pode ser? Então, Eduardo, Mitz, por enquanto eu vou escrevendo os outros, a dito aqui. Boa noite, bom dia, né? Eu, na verdade, tenho perguntas. As perguntas são uma direcionada ao Eduardo, o Gil pode ter relação com outra. Gil, uma pergunta para você é com relação a esse embate do Congresso com o Senado. As coisas saem do Congresso de uma forma... Da Câmara. Desculpa, da Câmara, elas saem da Câmara de uma forma, vão para o Senado, quando retornam de uma forma completamente distorcida. Qual é a possibilidade de reversão das coisas que vêm do Senado lá na Câmara? E qual é a força que nós temos politicamente para exercer uma mudança nisso? Uma outra pergunta, agora associada com a apresentação do Eduardo, é em relação a essa evolução da titulação, né?
ela traz qualidade para o ensino, sem dúvida, e a gente viu esse expressivo número que aconteceu tanto no... tanto no ensino superior como no EBTT. A minha pergunta está relacionada especificamente com o EBTT, mais especificamente com creche pré-escola. As creches pré-escola estão indo no modelo de universalização e partindo mais para financiamento de prefeituras. Eu tenho acompanhado as discussões que estão acontecendo nas creches das universidades, elas estão saindo das universidades, existem 16 universidades no país que têm creche, e elas estão perdendo essas creches, há um movimento de estrangulamento. E aí vem a pergunta, né? A gente viu que toda essa política, tanto no ensino superior como no ensino básico técnico e tecnológico, proporcionou esse processo de titulação que está associado com qualidade de ensino. Se a gente passa a não ter esse tipo de preocupação em creches e pré-escola, então nós estamos deixando para o setor das prefeituras essa tarefa, sem essas preocupações, sem esses drives, né? E mais uma pergunta para o Eduardo. Está associado, usando uma frase que o Gil costuma sempre colocar, que a gente não tem que ser honesto, a gente tem que parecer honesto, né? A gente não tem que fazer alguma coisa, a gente também tem que parecer aquilo. Então, eu não sei como é que você vai encarar essa frase, mas a gente viu esse contingente de novos, eles estão na ordem já bem mais da metade, provavelmente 2/3 dos novos, né? E eu tenho notado que existem várias entidades sindicais que estão entrando na justiça com relação à votação que ocorreu da PEC, lá em 2003, que estava associada com o mensalão. Como é que o PROIFES se posiciona em relação a isso? O PROIFES é a favor de uma ação jurídica ou o PROIFES fica quieto nisso? Essas são as minhas perguntas. Por razões técnicas, o professor Edinaldo Pisolado, da Universidade Federal de São Carlos, por razões técnicas, vieram me pedir aqui, por conta da gravação, para as pessoas se apresentarem quando tiverem. A mesa não pediu, mas pede agora, tá? Próximo é a Mirtz. Bom dia a todos. Eu sou Mirtz Amorim, professora de filosofia aposentada da UFC e, naturalmente, estou aqui pela DUFES. Minha pergunta, ela vai para o Gil, é uma pergunta política, basicamente a mesma que o Edinaldo fez, só que eu avanço um pouquinho com relação à questão da diferença de votação dos recursos advindos do petróleo no Senado e na Câmara. E, na hora que Gil fez a exposição, ele disse: o governo está apostando na posição defendida pelo Senado. Então, a pergunta que eu faço para o Gil, ele vai responder se puder, é que eu gostaria que ele pudesse explicitar, se possível, para nós, quais são as forças que estão por trás do governo, levando a essa posição tão contrária a, digamos assim, a posição histórica do Partido dos Trabalhadores. Como é que se encontra o governo Dilma nessa hora? A que ponto a Dilma cede com vistas à reeleição, o que é péssimo para o PROIFES? Flávio Lírio. Flávio, eu sou professor da Universidade Federal de Roraima. Bom, eu tenho 3 questões. Uma questão sobre o financiamento, que a gente já discutiu. Foi aprovado, né, a inclusão das crianças a partir de 4 anos.
Aí o Gil fala sobre os investimentos que têm que ser feitos para a inclusão das crianças na creche. E desde lá eu pergunto, como que está a questão da infraestrutura? Porque nós queremos que essas crianças entrem via ensino público, né? E, por exemplo, lá em Boa Vista, nós temos município que não tem nenhuma creche. Temos município que tem uma creche, né? E como que até 2020 nós vamos inserir toda essa população infantil, sendo que não há infraestrutura e não tem previsão de começar a construir essa infraestrutura. Então, há um problema sério, né, porque a gente sabe que isso demanda licitação, isso demanda recurso, isso demanda uma série de acordos e de antecedentes que têm que ser feitos para a preparação disso. Não basta estar só na lei, senão os meninos e meninas serão inseridos em qualquer lugar, em qualquer cubículo, e vai dizer, está inserido na creche, né? E a família vai ficar muito agradecida, porque agora a criança tem um lugar para ficar e não está na rua. Mas eu me preocupo com as condições que isso vai se dar. Como é que está essa discussão com as prefeituras, né, com os governos? A outra é sobre a questão da titulação. O Eduardo fala sobre a questão da qualificação, mas, ao mesmo tempo, nós temos visto o sucateamento dos programas de qualificação docente, né? Desde o governo Fernando Henrique para frente, principalmente com as questões de bolsa, saída de professor. Nesse momento agora, por exemplo, o pró-doutoral, que é o programa de qualificação nosso, está suspenso pela CAPES, porque diz que vão reavaliar o programa, porque a turma anterior reclamou de algumas coisas, aí eles simplesmente suspenderam o programa, e quem saiu está sem ele nem beira, sem bolsa, sem nada, né? E tem gente que tem, por exemplo, nós que somos do norte, tem gente que estuda fora e que mantém 2 casas, então só o salário de fato não daria para poder continuar estudando, fica difícil. Para fechar, queria que vocês explicitassem também sobre a questão de programas diferenciados de investimento para as regiões Norte e Nordeste, seja de infraestrutura e de qualificação docente, dados os números que foram apresentados ali. Muito obrigada. Obrigado, Flávio. Antes de passar a palavra para o Scherer, o Eduardo ele tem que sair ali para dar uma entrevista, então vamos fazer um bloco de 3, aí o Eduardo fala, eu falo, e daí a gente pega o próximo bloco de 3, assim por diante. Para o Eduardo também? Então faz, então, por favor. Ok? Muito obrigado. É o seguinte, nós tivemos esse ano um período de tensão dentro das universidades, quando a Advocacia Geral da União emitiu uma interpretação para as universidades sobre a lei resultante daquele nosso acordo, de que as universidades só podiam exigir título de graduado para contratar professores. Aí, bom, houve todo um trabalho do PROIFES, muito bom, em que sabemos o resultado, que foi feita uma medida provisória em que mudou essa interpretação e que realmente até o título acho que pode ser considerado como preferencial de doutor, mas pode contratar em outros níveis. A minha pergunta ao Eduardo é se ele tem esses dados, ou pelo menos qualitativamente, esse período em que vigiu essa interpretação da Advocacia Geral da União, nesse período houve concursos, sei que houve um certo número de concursos pelo país.
se isso chegou a demonstrar, digamos assim, um efeito importante em que nesse período foram contratados mais graduados ou coisa desse tipo. Se houve uma influência, que eu diria uma influência nefasta nesse período que estava sujeito aí à Advocacia Geral da União. Bom, vamos lá. Para o Scherer, como ele viu, o dado último que eu tenho do Magistério Superior é de março, né? Então ele não pega esse período aí. O período que houve essa nefasta interpretação da AGU, como diz o Scherer, ele é pequeno, felizmente. Ele vai de 1º de março até 14 de maio, mais ou menos. Então, eu acho que ele não vai mudar muito, não. Até porque, mesmo que os concursos fossem para graduado, em algumas universidades, e nem eram em todas, os doutores não estavam impedidos de participar, né? E imagino eu que a maioria dos aprovados devem ter sido doutores. Mas eu não tenho esse número, Scherer, não sei te dizer isso. Isso a gente vai ter que estudar um pouquinho mais daqui para frente, olhando os números que vêm logo a seguir. Inclusive, só para falar para vocês, o relatório da MP 614 foi apresentado pelo relator na quinta-feira passada. A princípio, todas as conquistas que nós tivemos nessa MP, de arrumar os erros da 12772, estão lá garantidos. Inclusive, conseguimos incluir no relatório uma série grande de emendas que o PROIFES defendia. E outras não também. Mas não é o tema aqui, eu não vou ficar muito nisso, até porque a Messa, a nossa jornalista, está nervosa lá, que a rádio está querendo falar comigo. Para o Flávio, em relação a programas de capacitação específicos para a região norte. Eu defendo, sim, como nós dissemos, o Gil falou, eu também falei, a gente tem que tratar os desiguais desigualmente. Então, é claro que uma política efetiva de qualificação que vise diminuir as diferenças regionais, ela tem que se pensar que na região norte nós temos um número de doutores que é menor do que nas outras, né? Então, obviamente, pensar em programas de qualificação específicos para essas regiões menos privilegiadas no número de doutores é um processo que socialmente é bastante justificável, na minha opinião. Claro que existem problemas, como disse o Flávio, e a gente sabe disso, o problema do pró-doutoral é algo que nós não estamos esquecendo, estamos conversando, estamos vendo o que pode ser feito para diminuir. Agora, a gente vai perceber que daqui a pouco tempo nós não vamos precisar mais disso, né? Felizmente, porque se já temos hoje 97% de mestres e doutores, eu acho que esse é um problema que a gente vai conseguir, como país, resolver em muito breve espaço de tempo. Ainda que, e isso eu faço uma ressalva, eu não acho que a universidade necessariamente tem que ter 100% de doutores, não. Eu acho que nós temos determinadas áreas do conhecimento, onde determinados tipos de profissional com especificações de formação podem ser interessantes também, não necessariamente o doutoramento é algo obrigatório. Ainda que eu acho que sempre que uma pessoa pode fazer doutorado, ela vai ser melhor do que ela mesma antes. Eu não acho que nenhum doutor seja por si melhor que nenhum outro que não seja que um não doutor. Porém, um doutor, ele é melhor que ele mesmo antes de fazer o doutorado. Eu acho que é bom que se a gente chegasse à ideia dos 100%. O Edinaldo faz duas perguntas muito difíceis de responder, né? Dá para ver que no PROIFES as coisas não são fáceis, né? Mesmo entre nós aqui, as perguntas elas não são fáceis de ser respondidas. Em relação à PEC 41 e vamos reformar essa reforma porque ela foi feita sobre a égide do mensalão. Eu acho que duas coisas têm que caracterizar uma entidade sindical: a combatividade e a seriedade na combatividade, mas, em segundo lugar, também a responsabilidade. Eu acho que se realmente houve influência de corrupção em qualquer projeto de lei que tenha acontecido nesse país, seja ele qual for, nós temos que defender que isso seja apurado e, se for o caso, inclusive uma discussão a respeito disso. Agora, eu acho que ele não pode vender ilusões. Não dá para vender ilusão. As motivações políticas que fizeram mudar a reforma da Previdência, a emenda 41, na minha opinião, elas não poderiam só ser explicadas por algum tipo de programa no qual o governo comprasse, entre aspas, os parlamentares. Porque eu acho que mesmo o mensalão nós vamos ter que discutir muito daqui para frente, como ele foi julgado, por exemplo, no STF, é um debate que a gente tem que fazer. Até porque eu acho perigoso a forma como se fez de usar a teoria do fato presumido lá
coisa que nunca se usou na Justiça Civil no Brasil, e passar a usar isso como uma norma jurídica. Eu acho isso muito perigoso, nós poderíamos começar a condenar gente sem prova por aí, e isso é muito perigoso. Agora, em relação especificamente à pergunta dele, se o Proifes vai entrar na Justiça contra a emenda 41, a gente tem que pensar o que significa entrar na Justiça. Significa se expor a, inclusive, uma derrota judicial. As primeiras decisões dos tribunais superiores, do STF especificamente, em relação a esse tipo de questão, têm sido no sentido de negar, porque eles não estão observando, não há nexo causal entre uma coisa e outra, e, portanto, eles estão derrubando isso. Nós vendemos para os nossos colegas jovens, que vão ter que entrar na Previdência Complementar, debate que nós vamos fazer lá na quinta-feira, no Encontro Nacional do Proifes, de que não, fiquem esperando aí, não adiram a Previdência Complementar, porque nós vamos derrubar na Justiça, porque esses mensaleiros tudo aí fizeram a reforma. Eu acho que é uma irresponsabilidade que essa entidade não pode ter. A gente tem que defender democracia, temos que defender a transparência, a honestidade, que é um princípio caro para o serviço público como um todo. Agora, a ilusão nós não podemos vender. Então, não está na nossa ordem do dia a busca dessa ação. Isso tem sido feito por algumas centrais sindicais, muito poucas. A maior parte das centrais sindicais não embarcaram nesse negócio. Eu acho que é algo que, na minha opinião, serve para jogar a cortina da fumaça na própria inaptidão sindical de parte dessas entidades que não conseguem fazer nenhum tipo de debate que efetivamente avance para o bem dos trabalhadores. A última pergunta que eu tenho que responder aqui é a questão das creches. Esse é um problema, é um dilema complicado. Eu conheço a posição da CESU, que lançou o ofício circular esses dias aí, dizendo para as reitorias que elas tinham que transferir as suas creches para as prefeituras. Eles alegam que tem uma lei que diz que creche pública tem que ter acesso universal e, portanto, não é possível que uma universidade tenha creches apenas para os seus servidores. Isso eu acho um pouco discutível, na medida em que as empresas podem, sim, ter creches para os seus servidores. O que se alega na lei, e isso é que tem sido no que o governo tem se baseado, é que nós somos diferentes porque somos pagos pelo dinheiro público. Então, inclusive, pode botar o nosso salário na internet, com o nome, CPF, o nome da mãe, etc., como tem feito conosco. Eu acho assim, a gente tem que defender que as universidades tenham também, dentro do seu nível de formação, dos seus níveis de formação, o ensino infantil e o ensino básico. Isso para nós é caro. Nós defendemos o modelo que a Universidade Federal de São Carlos tem, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem, os colégios de aplicação que nós temos nos outros lugares. Agora, é um debate difícil, porque ele envolve aspectos legais. Nem todas as universidades têm, portanto, nós não temos nem o apoio da Andifes explicitamente em relação a isso. Apenas o CONDICAP tomou uma posição clara contra o ofício circular do secretário da CESU, porque, inclusive, alguns reitores estão sendo processados pelo fato de pagarem o auxílio creche, porque as pessoas que têm filhos têm direito a pleitear e têm recebido, e, ao mesmo tempo, a sua instituição ter uma creche. E isso, segundo o que dizem lá os ditames da lei, ele seria ilegal e o reitor estaria sendo incidindo em crime de responsabilidade. Então, o debate é complicado, Edinaldo, ele envolve uma série grande de aspectos legais, de diferenças entre as nossas instituições, mas, para mim, o princípio caro vamos defender as escolas que temos, as escolas de formação são o que a gente acha que tem que ser uma creche. Nós não achamos que o modelo de creche de educação infantil seja um modelo de assistência, tem que ser um modelo de educação. Nós defendemos isso fortemente, e a universidade, evidentemente, tem capacidade de fazer isso, tem formação para isso, tem vocação para isso, e tem passado de fazer isso também. Então, nós temos que discutir, sim, esse ofício circular, sabendo que não é uma questão simples, porque envolve também esses aspectos legais que eu estou colocando aí. Com isso, acho que eu respondi as minhas. Vou lá responder a entrevista, e se eu conseguir voltar, eu volto. Tá bom. É bom. As minhas perguntas também não são nada fáceis, né? Mas nós vamos responder, sim, todas elas. Começar pela não menos importante, mas mais simples de responder, que é a do Flávio. O Flávio está ali. Então, Flávio, é o seguinte, isso que você pensou está contemplado de certa forma. Como tinha muito material para expor aqui, em relação a certas questões, a gente passou de uma forma um pouco rápida até, embora tenha demorado muito.
Se vocês lembrarem, sempre em 2012, há um aumento maior. Por exemplo, aquele aumento de 1,2% do PIB já no primeiro ano, depois ele declina, e a velocidade do aumento do PIB até atingir os 9,8%, ela é declinante depois do primeiro ano. Ou seja, no primeiro ano há um percentual maior de PIB previsto para aumento. Isso se deve, na verdade, a duas razões. Nós precisamos fazer duas coisas imediatamente. Primeiro, dar uma melhoria imediata no custo aluno de qualidade. Por isso que tem uma descontinuidade abrupta na variação do custo aluno de qualidade no primeiro ano. Por que isso? Porque nós precisamos ter professores mais bem pagos, escolas mais bem equipadas, etc. E essa é a primeira razão, você poder melhorar os salários. E a segunda razão é que a gente sabe perfeitamente, você tem que resolver o problema de infraestrutura. Então, você demanda recursos de curtíssimo prazo, né? Por isso que tem detalhes, inclusive, das propostas que estão em discussão, que têm que ser vistos. Porque nós temos uma necessidade imediata de dinheiro a curto prazo, porque não adianta você ter a médio prazo até chegar aos 10%, se você não for capaz de gerar uma rápida melhoria da infraestrutura que existe hoje, de novo, desigualmente, nas desigualdades que existem no país. Então, isso está previsto na proposta que nós estamos defendendo, embora não tenha sido possível detalhar até esse ponto. Mas te agradeço a pergunta que me deu a possibilidade de fazer isso. Em relação à segunda questão, na verdade, que são duas, só que eu tenho que responder, e não são fáceis de responder. A segunda questão é a do Edinaldo, complementada pela Mirtz. E aí eu faço um preliminar, que é importante que a gente registre aqui, até porque essa conferência está sendo transmitida e está sendo registrada para a posteridade, que é o seguinte: a gente reafirma mais uma vez o caráter autônomo e totalmente independente do PROIFES, apesar de forças reacionárias que têm buscado nos difamar em sentido contrário, mas o caráter independente e autônomo do PROIFES em relação a quaisquer partidos políticos e quaisquer governos. Nosso compromisso aqui é em defender os professores, defender a educação superior de qualidade e defender o conjunto de toda a educação, porque nós entendemos que não é possível você ter educação superior de qualidade sem ter educação do povo brasileiro como um todo de qualidade. Então, esse é o nosso compromisso. Aqueles governos, aqueles partidos que atuarem no sentido daquele nosso compromisso terão nosso apoio, aqueles que não fizerem terão nossa crítica, sem nenhum problema, terão sempre a nossa crítica mais ácida possível. Então, o que eu tenho a dizer especificamente em relação às posturas que têm sido assumidas? Primeiro, o perfil do Senado, infelizmente, se mostra hoje bem mais conservador que o perfil da Câmara, né? Isso aqui não é nenhuma declaração de princípio nem nada, mas é uma questão da gente acompanhar e ver o que está acontecendo. Naquilo que respeita o beneficiamento do setor privado da educação, não há, no melhor do meu conhecimento, e eu não disse isso aqui, não há, no melhor do meu conhecimento, nenhuma posição do governo no sentido de beneficiar os setores privados da educação. Não tem uma posição do governo em relação a isso. Em relação, contrariamente e equivocadamente, e por isso que nós fizemos a crítica, estamos fazendo, esperamos que o governo, as pessoas que têm defendido isso no governo, seja lá qual for a correlação de forças que existem internamente, esperamos que percebam o seu equívoco e mudem de posição. E estamos defendendo nesse sentido. Então, diferentemente da questão da educação privada versus pública, no que se refere à destinação dos dinheiros do petróleo para a educação, tem havido posições que, no nosso entender, não estão corretas. Eu vou explicitar com muita clareza o que nós criticamos. Primeiro, como volta isso do Senado? 50% dos rendimentos e não do Fundo Social. Bom, 50% dos rendimentos é nada, é 2 milésimos, né? É 1 para 500. Então, isso evidentemente não é uma posição que quem defende a educação pública de qualidade, e seja dito aqui que nós afirmamos, o governo Lula e o governo Dilma fizeram uma verdadeira revolução em vários níveis de ensino. Isso tem que ser dito, e foi mesmo, no magistério, nas universidades, nos institutos federais, isso tem que ser reconhecido. Nas creches, a gente mostrou aqui, mais do que se dobrou. Então, é um governo que, sob certos aspectos, realmente promoveu
um programa absolutamente diferenciado em relação ao seu antecessor. Isso que fique claro, que a posição nós registramos porque é verdade. Isso, os números mostram isso e é só acompanhar a política que a gente sabe. Entretanto, dizer que tem que destinar uma pequena parcela do principal, ao invés de destinar uma parte do principal, isso por décadas a seguir, é um equívoco muito forte. A segunda questão, não resolver o problema da monetização, não destinar os recursos da monetização para a educação, é o outro. Esses recursos são da União, e isso tem que ser verificado, isso tem que ter acionado público, isso tem que, a bem da transparência, tem que ser informado o tempo inteiro, porque são recursos muito significativos. Nós estamos falando de recursos que têm potencial de bilhões de barris de petróleo, e, portanto, estamos falando de 20%, 30% disso, que a população tem que saber que existe e que a população tem que decidir para onde vai ser destinado. Isso é uma proposta que volta do Senado, não vem assim. Nós estamos falando também, no terceiro ponto, da retirada da garantia de 60% do excedente em óleo. Não é possível. Em Angola, por exemplo, você tem contratos que tem 60%, 70%, 80%, 90%. Né? Na Noruega até passa disso. Né? O próprio estudo do assessor da Câmara mostrou. Então, nós temos que ter, sim, uma garantia de que, dos recursos que são o excedente em óleo, do recurso do lucro, uma parte muito significativa venha para a União. Não precisa nem ser uma parte fixa, porque no mundo a estrutura da exploração do petróleo não é assim. A gente sabe que tem investimentos maiores nos primeiros anos, que depois vão sendo reduzidos, mas, de qualquer forma, você tem que garantir que, globalmente, haja um importante aporte desse recurso, esse recurso seja, em grande parte, da União, do Estado Nacional, que está permitindo a exploração. E outra, nós não podemos permitir também que políticas de curtíssimo prazo, com objetivos, seja lá quais forem, pouco nos interessa, não vamos especular sobre eles, se é a eleição no ano que vem ou outro, não importa, nós não estamos interessados nesse detalhe, mas nós não podemos permitir que queiramos sobreavaliar os recursos dos bônus de assinatura, diminuindo recursos de médio e longo prazo que tem que ingressar. Isso não é possível, nós temos a absoluta e total discordância em relação a isso. E, mais que isso, temos discordância em relação a um quinto ponto, que é a questão da declaração de comercialidade, que na proposta que foi da Câmara, se pedia, o que é a declaração de comercialidade? Muitas vezes você assina o contrato e não declara comercialidade, porque declara num determinado momento mais adiante. Então, se você disser que vão para a educação, só os recursos cujos contratos não foram assinados, você está excluindo que a maioria já foi assinada. Se você disser que vão todos aqueles que não têm declaração de comercialidade, que é um grande número de exploração de poços e campos que não foi assinado, você aumenta muito o recurso da educação. Então, é óbvio que nós não podemos concordar com isso também, que é uma questão que foi discutida amplamente pelos movimentos no sentido da tese da declaração de comercialidade. Então, são 5 pontos com os quais a gente não tem a menor concordância. Agora, Mitz, você pergunta, a sua pergunta é um pouco mais específica. Eu vou preferir falar no positivo. Tá? Então, nós discordamos da orientação geral que está sendo dada, intervenção de pessoas que falam pelo governo, que a mídia disse os nomes, eu não preciso repetir aqui, nem acho que seria próprio. Mas, enfim, tem sido levada essa posição de defender a proposta do Senado, mas tem deputados, você falou do PT explicitamente, tem deputados que têm defendido, inclusive a nossa deputada Fátima Bezerra, que integra o Fórum Nacional de Educação, né, e outros. Né? Como você falou do PT, vou te mencionar o BIF, do Mato Grosso do Sul, o Arthur Bruno, o Vaione, do Paraná, que têm honrado a tradição de defesa a todo custo da educação pública. Então, com a proposta da Câmara, e, evidentemente, que é uma situação difícil, porque eles são não só da bancada do governo, mas são do partido que está no governo. Então, é uma situação complexa, difícil, e evidentemente, que há uma pressão para que eles mudem de opinião e há uma contrapressão deles próprios para que o governo reconheça que essa proposta de apoiar o que o Senado aprovou é um equívoco. Agora, vai ser votado amanhã, né? E realmente tem a fidelidade partidária nesse país, é uma situação que não é uma situação simples, tá?
Mas é o que eu posso comentar a respeito, falando no positivo, pelo menos sem detrimento de outros deputados, cujas posições eu não acompanhei com precisão, mas esses 4, tenho absoluta certeza que estão defendendo de forma inconteste, e certamente outros, né? Mas eu não tenho todos os nomes, não quero, inclusive, ser indelicado com outros que talvez estejam fazendo essa defesa. Mas tem gente, certamente, que está defendendo aquilo que nós sempre defendemos. Não sei se contemplou a integridade das perguntas. Mas o próximo é o Gutenberg. E não estou vendo mais inscritos. Na fala dele, eu vou pensar, então, em encerrar. Tem a Ana Cândida ali. Tá certo. Então, nós encerramos mais um bloco de 4, até 4 pessoas, para que depois a gente possa encerrar. Tá bom? Alô, bom dia a todos. Meu nome é Gutenberg, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, eu vou me dirigir mais ao que foi apresentado pelo professor Gil. Em 3 aspectos, não são perguntas, são reflexões. Primeiro, o modelo de financiamento baseado no royalties ou na venda, na partilha, no sistema de partilha do óleo. Quem garante daqui 10, 15 anos que o barril de petróleo esteja a $110? Eu acho que isso é um problema para um país, porque, com certeza, teremos à vista, a curto prazo, a entrada de outros campos de petróleos, outras formas de energia, que, na verdade, é um mercado de energia. Tá? A segunda reflexão é a respeito se tudo desse certo. Então, vamos dizer que temos atingido a meta da creche de 100%, no ensino fundamental 100%, no nível superior 100%, e em 30 anos estávamos atingindo todos as metas programadas. Mas reside, além dessa questão do financiamento, das metas, existe um problema que é um problema de um projeto de nação. Você não pode chegar aqui e ter tantos por cento, 50% dos jovens na universidade, se essa nação vai levar esses jovens após a universidade para onde? Para gerar tecnologia, para que sustente novamente o sistema de educação, para manter um sistema econômico baseado em commodities, minerais e da área agrícola. Então, não é uma discussão simples, não é uma discussão que só pode ser resumida para a área da educação, é uma discussão de projeto para o país, e perdemos de vista essa discussão há décadas. A terceira reflexão é a respeito da variável tecnologia. Vamos ver nessa tecnologia e educação. Ela pode modificar aqueles gráficos de custo e também aqueles índices de qualidade, positivamente ou negativamente. Isso vamos estar diante já estamos numa sociedade que é uma sociedade do conhecimento. A demanda da educação vai aumentar e vai ser cada vez mais continuada. Mesmo com a mudança no perfil da população, menos jovens, pessoas mais adultas, isso não significa que a demanda diminua. Então, eu vou ponderar e vou encerrar apresentando esses 3 pontos para que contribua para o debate também futuro sobre essa questão da sustentabilidade
no sistema educacional, que ele não está solto. Ele precisa, ele está interconectado com o sistema de ciência e tecnologia, ele está interconectado com um projeto maior. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Gutenberg. A Ana Cândida está ali. Pronto, meu nome é Ana Cândida, sou professora da Universidade Federal de São Carlos. Gil, minha pergunta é simples, talvez a resposta um pouco mais complexa, mas você mencionou uma meta de 50% dos jovens na universidade em 2050. Eu acho perfeitamente coerente, temos que ter essa meta, mas, Gil, por que 2050? 40 anos me parece enorme. Quer dizer, quais são os entraves para acelerar isso? Eu queria ver isso daqui a 20 anos ou 15. Essa é a pergunta. Só duas questões. Primeiro, não tem mais ninguém inscrito. Uma informação para vocês, que o Eduardo ele teve que sair, que ele vai dar uma entrevista, de maneira que eu vou responder e a gente vai suspender. Depois eu vou pedir até para o Vilmar vir aqui, depois eu falar, para dar as instruções de como é que a gente faz, porque tem um ônibus aí, essa parte de infra eu não estou sabendo exatamente, tá? Mas então a gente encerraria essa parte da manhã para ir almoçar, para poder voltar para fazer o debate do tema 2 de tarde. Você queria? Tá, então faz antes de eu começar a falar. Na verdade, fui motivado a estar ligado com a pergunta da Ana Cândida. Você falou, né, essa tal meta de 50% na universidade, e aí a minha pergunta é muito simples. Né? Será que nós queremos 50% realmente nas universidades, ou 50% no ensino superior, do qual eu até imagino que lá para daqui a tanto tempo vai estar mais nos cursos tecnológicos, técnicos e tecnológicos, do que na universidade, porque é inspirado, inclusive, nos países mais desenvolvidos, né? Na Alemanha, hoje, a tendência é as pessoas fazerem muito mais os cursos técnicos e tecnológicos do que curso universitário, propriamente dito, que forma pesquisador. Quer dizer, nós estamos precisando realmente aumentar a capacidade de atender às demandas da sociedade, que eu acho que estão mais próximos das escolas, né, dos IFES, do que das universidades. Não, tá certíssimo, Scherer. Eu falei universidades, talvez, mas de forma simplificada. Não, eu queria me referir ao magistério superior, que foi o último, né? Na verdade, era o magistério superior. Com relação à questão da Ana Cândida, é assim, né? De fato, quem sabe, lá pela década de 40, mas muito antes disso, a gente imagina que não seria tão simples, porque primeiro, o PNE está numa velocidade muito inferior à desejada, a gente sabe disso, né? O PNE, na verdade, era 2011, 2020, o governo manda para o Congresso e o PNE está sendo discutido até agora. Nós estamos terminando 2013 e o PNE, que era para 2011, 2020, não foi sequer aprovado, ainda está em discussão, né? Possivelmente o orçamento não vai estar aprovado sequer para o ano que vem, porque até ele ser discutido e o orçamento rolar, que é 31 de agosto. Então, ou seja, esse PNE, na verdade, está tudo errado, porque esse PNE ele vai começar a entrar em efeito lá para 2015, imagino eu, né? E começar a ter efeitos aos poucos. Então, é claro que a gente pode ser mais otimista, mas se tudo acontecer mais ou menos do jeito que a gente está pensando, os jovens lá que vão ter uma creche de qualidade, até a creche ser de qualidade, isso não vai acontecer agora, porque nós vamos começar um processo, né? Então, a creche de qualidade está prevista lá para 2020, não é? Que não será 2020 exatamente. Se começar em 2015, a gente consegue uma creche de qualidade lá para 2025, que é o que está prevendo, né? Se a creche de qualidade será em 2025, esses menininhos, essas criancinhas pequenas, para chegarem à universidade lá pelos 20 anos,
eles vão chegar lá para 2045, né? Então, pode ser que a gente antecipe um pouquinho, pode ser, mas eu diria que a dimensão, pode ser que seja década de 40, pode, mas não tem muito como fugir disso, porque é um processo complexo, interrelacionado, né? Mas, enfim, claro, no que depender de vontade política, de vontade de pressão, para a gente conseguir, certamente todos faremos, né? Só uma observação final, a gente encerrar, o Gutenberg tem toda a absoluta razão, quer dizer, tudo que foi feito aqui foi, na verdade, direcionado para uma preocupação, inclusive, relativa, né? É claro que os números absolutos, ninguém tem bola de cristal o suficiente para saber quanto é o barril de petróleo em 2020, muito menos em 2050. Mas, mais que isso, tem vários números que nós assumimos aqui que não pudemos dar os detalhamentos, porque era muita informação, mas tem outras variáveis, Gutenberg, que estão assumidas e você não falou, né? Poderia ter falado, vou até ajudar na sua argumentação. Quem foi que disse que a relação dólar-real vai permanecer nos patamares reais que existem hoje? É outro valor que foi assumido, né? Assumimos 2,20, $1 igual a 2,20. Na economia relativa, quem foi que disse que em 5, 10 anos ou 15 anos vai ser assim? Também não sabemos, né? Mas não sabemos várias coisas, não sabemos a reserva de petróleo. Tem quem diga que a reserva não é o que é 3 vezes maior. Não sabemos também qual é a velocidade da extração de petróleo, se será essa ou se por razões nacionais, de dificuldades técnicas ou internacionais, de outras fontes de energia e tal, será maior ou menor. Então, tem um conjunto de imponderáveis muito grandes nessa questão toda, como você muito bem, precisamente, coloca. É por isso mesmo que, como eu disse no início, nós não podemos imaginar que o futuro da educação vai depender só do petróleo, o que é diferente de afirmar aqui, como eu afirmei, que é importante que os recursos que existem, os que existirem, os que venham a ser descobertos, na velocidade que eles vierem, no câmbio de dólar que for o câmbio do dólar que existe, no valor do petróleo, do barril internacional, seja o que for, o que é importante é que o recurso do petróleo, sim, sejam, como eu disse no início, todo o petróleo para a educação, né? Pelo menos por uma década ou duas. Agora, quanto será? Nós apenas fizemos um estudo comparativo com os melhores valores possíveis que a gente tem hoje, e sem, respeitando o que você afirmou, sem a menor pretensão de que isso seja uma realidade técnica. Agora, indo um pouco adiante, inclusive nessa direção, a gente fez outras propostas que acha pertinentes também. Dado que você não pode depender só disso, é fundamental também outras mudanças, como a mudança da destinação da vinculação, a desoneração do superávit é uma outra possibilidade. Então, tem várias possibilidades que a gente pode analisar. Agora, essa que está em discussão no momento é que impõe uma posição do Proíves de uma defesa da destinação maciça do recurso do petróleo, seja eles quando forem, quanto mais melhores, para a educação brasileira. Bom, eu queria agradecer a vocês, convidá-los para o almoço. O Vilmar vai nos dar indicações aqui de como exatamente o que a gente tem que fazer, e de tarde voltamos para a mesa 2. Muito obrigado, pessoal. Então, pessoal, o ônibus que nos trouxe vai estar novamente nos esperando, tá, para levar todo o grupo para um dos restaurantes que nós já acertamos, que deve servir o almoço para todo mundo. É claro, cada um vai pagar o seu, né? Mas, então, já tem um lugar específico, e aí o ônibus também traz de volta para cá, para o local do evento, tá? Então, nós tínhamos, estava marcado que nós saímos meio-dia e voltaremos às 2. Como estamos saindo aqui 10 para 1, acredito que vamos dar um intervalo aí de 1h30, pelo menos, para o almoço, para ver se 2h30 a gente recomeça aqui, tá bom?